Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, do verso 1 ao verso 6, e também verso 12, 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus aos nossos corações, no capítulo 26 de Gênesis. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora vá lá para o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Feche os seus olhos. Deus, nesta hora nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações e que não haja empecilho, impedimento para que venhamos a ser tocados por esta palavra que nós lemos. Deus, que só o Senhor fale aos nossos corações nesta hora, de todos que estão nos ouvindo neste momento. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é Aprendendo na Adversidade. 3 lições de Isaque para os nossos dias que eu consigo tirar deste texto. Por razão da fome, Isaque saiu do lugar onde havia se estabelecido, nas proximidades de Beer-Lahai-roi. Beer-Lahai-roi, a fonte daquele que vive e me vê, e foi-se a Gerar. Gerar aqui não é trazer a vida ou dar a luz, mas sim uma localidade. A partir do verso 3 até o verso 5, nós vemos a confirmação do pacto abraâmico de Deus na vida de Isaque. Pacto este que Deus fez com o pai de Isaque, Abraão, quando lhe chama em Gênesis capítulo 12. E depois as confirmações deste pacto nos capítulos 13, 15, 17, 18, 22, no 26, que é o texto que nós lemos, e também no capítulo 28 de Gênesis. Vejo então alguns paralelos de Isaque com Abraão, seu pai. Em primeiro lugar, no verso 1 do texto que nós lemos, diz que sobreveio fome à terra. Provavelmente esta fome sobreveio por falta de chuva. Então eu faço um paralelo, e é interessante esta comparação em Gênesis capítulo 12, o verso 10, que diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Foi exatamente a fome que levou Abrão ao Egito. Ainda no verso 1 diz: Foi Isaque a Gerar. Um paralelo então com Gênesis capítulo 20, o verso 1. Gênesis 20, verso 1 diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Abraão foi a Gerar, onde conheceu Abimeleque. Agora Isaque ia a Gerar, onde conheceu outro Abimeleque. Do verso 7 ao verso 11, Abraão e Isaque dão a mesma desculpa sobre a identidade de suas respectivas esposas, apresentando como irmãs para escapar dos chefes tribais que não hesitavam em matar um homem para ficar com a sua mulher. Portanto, o mesmo local, Gerar, o mesmo povo, os filisteus, e o mesmo nome do rei, Abimeleque. Porém, este Abimeleque de Gênesis capítulo 26
é outro, talvez descendente, ou então Abimeleque era um título real entre os filisteus, como Faraó o era no Egito. Mas o que me chama a atenção é que estas particularidades aconteceram 100 anos antes desta narrativa de Gênesis capítulo 26. Portanto, pais que estão aqui, escute, tamanha é a nossa responsabilidade com o que os nossos filhos estão vendo em nós. Lições que aprendo com Isaac neste capítulo. A primeira lição, Isaac agiu. No verso 1, foi Isaac a gerar. O que Isaac fez? Ele agiu. Ele não se sentou e começou a lamentar sua fase ruim. Também não culpou os outros, tampouco voltou-se contra Deus. Pelo contrário, ele saiu e foi procurar solução para o seu problema. Gerar era uma região conhecida de Isaac. Abraão já a percorrera toda e cavara poços por onde passara, mesmo sendo onde os filisteus habitavam. Os filisteus eram os inimigos desta nação. Porém, havia um lugar onde Deus não queria que ele entrasse, o Egito. No verso 2, nós podemos adotar isso em nossa vida. O verso 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Podemos adotar isso em nossa vida. Quando enfrentamos uma dificuldade, devemos buscar uma saída. Entretanto, não podemos agir sem o consentimento e a aprovação do Senhor. Talvez você tenha sido atingido por uma adversidade. Pode ser o desemprego, dívidas, problemas de saúde. Não importa o que seja, o Senhor quer ajudá-lo. Busque em Deus o caminho. Esteja orando, buscando discernimento do Senhor. Certamente o Senhor lhe mostrará. Isaac ouviu a voz do Senhor. Vejo que o problema é que nos nossos dias a comunhão com o Senhor tem sido quebrada. Não sabemos se o Senhor está falando ou não. Nossas vidas têm sido entulhadas com o lixo do pecado. E onde era para fluir rios de águas vivas, estão entulhadas, estão estancadas, onde já não fluem mais as águas do Senhor. O texto de João capítulo 4, verso 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É tempo de restaurar a comunhão, amado. É tempo de restaurar a comunhão quebrada. É tempo de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. É tempo de ouvir ao Senhor. Mas não vá ao Egito. Não desças ao Egito. Essa foi a ordem de Deus a Isaac naquela ocasião. Esta é a palavra do Senhor a nós hoje. Não desças ao Egito. Não há nada para você no Egito. A situação de Isaac era tão difícil, porque não era só ele, mas todos os que dependiam dele para superar aquela fome na terra. E ele dependia só de Deus. Não é assim com muitos pais de família. O empresário e tantos outros que têm várias pessoas que dependem de você. Isaac já poderia pensar que talvez nem sobrevivessem a tudo aquilo. Aí o Senhor chegou para ele e lhe fez uma promessa de longa duração, reafirmando a promessa que fez com o seu pai. No verso 3, 4 e 5. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Queridos, não vá ao Egito. O tema desta mensagem é aprendendo na adversidade.
quando a adversidade bater a porta da sua casa, bater a porta da sua vida, não desças ao Egito. Esta foi a ordem de Deus a Isaque, porque justamente Abraão, há 100 anos atrás, havia descido ao Egito quando houve fome na terra. E agora Deus é claro com Isaque e diz: olha, não vá ao Egito. E eu tomo posse desta palavra e você deve tomar posse também, porque o Senhor está falando para você: olha, em momentos de dificuldade, em momentos de adversidade, não desças ao Egito. Egito é lugar de escravidão, não há nada de bom para você no Egito. O primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo com Isaque é: você e eu temos que agir. Em segundo lugar, a segunda lição que aprendo com Isaque: obediência. No verso 6 diz: assim habitou Isaque em Gerar. Como que Isaque se apoderaria da bênção prometida por Deus? Será que o fato de ser filho de Abraão bastaria para que recebesse a promessa de sucesso que o Senhor lhe fizera? Certamente que não. Isaque precisava ser obediente e ele foi. Ele ficou no lugar em que o Senhor lhe tinha permitido em Gerar. Ele não desceu ao Egito. Isaque obedeceu. Eu costumo dizer que o abecedário do cristão é outro. O abecedário do cristão não é A, B, C, D. O abecedário do cristão é obedecer. Queridos, quando nós agimos orientados pelo Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, coisas tremendas começam a acontecer na nossa vida. A terceira lição que eu aprendo com Isaque neste texto de Gênesis capítulo 26, está no verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Isaque não tinha intenção de morar em Gerar, estava de passagem. Mesmo assim, ele semeou. Quanto tempo uma planta precisa para germinar, brotar, crescer e produzir? Certamente muito tempo. Talvez Isaque não pretendesse demorar-se por tanto tempo naquele lugar, porque ele plantou então. Você pode me responder, amado: por que Isaque semeou se ele não tinha a intenção de permanecer por muito tempo naquele local? Dentro deste item, eu aprendo, tanto no âmbito material, como também no âmbito espiritual. No âmbito material, muitas pessoas são e estão improdutivas, porque estão sempre esperando algo acontecer para começar uma determinada empreitada. Em vez de trabalharem, lamentam. Eclesiastes capítulo 11, verso 1, diz assim o texto aos nossos corações. Eclesiastes 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha, meu amado irmão, Salomão não está falando aqui para jogar o pãozinho com manteiga na água. Salomão não está dizendo para que venhamos a jogar o nosso mantimento na água, jogar fora o nosso pãozinho com manteiga, não. Ele se referia a um costume oriental, acostumados com a inundação de certos rios, como o Nilo. A população à sua volta tinha um método diferente de semear na época da cheia. Eles lançavam as sementes dos cereais sobre as águas que transbordaram. Quando o rio voltava ao seu leito, depois de muitos dias, as plantas brotavam e produziam mais cedo. Assim eles recuperavam muito mais do que fora atirado sobre as águas. Aquilo que pode parecer desperdício, com a bênção de Deus, torna-se lucro. Aquele povo não ficava de braços cruzados esperando que o rio recuasse e o solo secasse. Quando isso acontecia, as plantas já estavam brotando. Isaque poderia pensar: estou jogando tempo e sementes fora. Se o rei dos filisteus o expulsar daquelas terras, ele nem veria as plantas brotarem. Contudo, em vez de se assentar
e esperar para ver o que aconteceria, ele semeou. No âmbito espiritual, Isaque era peregrino, como todo cristão também é. Estamos nesta terra de passagem, contudo não cruzamos os braços, mas semeamos. O Salmo 84 foi escrito por um peregrino que se encontrava longe de Jerusalém e do templo, assim como nós que estamos indo para a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Assim diz o Salmo 84, o versos 5, 6 e 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. E o verso 10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Qual a consequência, meu amado irmão, de semear? Gênesis capítulo 26, verso 12, 13 e 14. Gênesis capítulo 26, verso 12, 13 e 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Será que Isaque foi abençoado porque Isaque era bom? Não, queridos, certamente não. Isaque foi abençoado porque o Senhor o abençoava. É Deus nas nossas vidas. Portanto, amados, eu aprendo com este texto de Gênesis capítulo 26. Eu aprendo 3 lições riquíssimas. Em meio à adversidade, eu devo agir. Eu não posso me prostrar diante delas, eu não posso ficar de braços cruzados, mas eu tenho que agir. Em segundo lugar, eu aprendo com este texto de Gênesis 26, que é necessário obedecer à palavra. Quando nós agimos, quando nós obedecemos, e quando nós, em terceiro lugar, semeamos onde quer que estamos, o Senhor nos abençoa. É tempo de semear onde quer que estamos, é tempo de semear a palavra, é tempo de semear as boas novas de salvação, é tempo de semear o fruto do Espírito Santo, é tempo de testemunhar na escola, no lar, na vizinhança onde você mora, é tempo de testemunhar no seu trabalho, é tempo de com a sua vida estar falando do amor do Senhor. Sabe, amados, as pessoas aí fora já não querem mais ouvir falar de Deus, querem vê-lo na minha vida e na sua vida. É hora, o tempo é agora. E eu aprendo com Isaque que quando nós agimos, quando nós obedecemos e quando nós semeamos, o Senhor é quem nos abençoa. Não importa onde quer que você esteja, não importa para onde quer que você vá, o que importa é se você na adversidade estiver com o Senhor, agindo, obedecendo e semeando, Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nesta hora, nós nos colocamos diante da Tua presença com os nossos corações agradecidos pela Tua palavra. Pai, nós temos sido alvos das adversidades desta vida, nós não temos ficado isento a elas, mas Pai, nós que professamos o Teu nome, temos sentido a Tua companhia, a Tua palavra tem se cumprido sobre as nossas vidas, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, então Deus, nós queremos aprender, Senhor, com a Tua palavra nesta noite. Queremos, Deus, estarmos agindo e não nos prostrando, e não reclamando e murmurando das situações, mas agindo. Queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra, queremos conhecer e prosseguir em conhecer a Tua palavra, então obedecer os Teus mandamentos na nossa vida, no dia a dia, em meio às adversidades.
Também, Senhor, que aonde quer que estejamos, venhamos a semear, a produzir, independente do lugar em que estamos, porque se estamos ali e cremos que o Senhor é quem conduz as nossas vidas, seja onde for que estejamos, o Senhor é quem nos colocou neste lugar, ali onde nós estamos, e por isso devemos semear. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, porque entendemos que é tempo, Senhor, de agir, é tempo, Senhor, de obedecer a Tua palavra, é tempo de semear, ó Pai. Nós oramos, Deus, agradecidos, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém.